Boa noite, começamos esta edição com uma carta do então Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, endereçada a Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de lhe transmitir o meu sincero agradecimento pelo seu importante depoimento para o livro de homenagem intitulado Um Europeu Lusófono, coordenado pela doutora Sônia Neto, uma das minhas conselheiras, e com o qual fui agradavelmente surpreendido ontem na cerimónia de despedida de todos os embaixadores lusófonos. Fiquei muito sensibilizado com as suas palavras amigas sobre o meu trabalho o meu trabalho em prol do fortalecimento das relações dos países da língua portuguesa com a União Europeia durante estes 10 anos de mandato na presidência da Comissão Europeia. Este foi efetivamente um dos meus objetivos na área das relações externas e foi, por isso, com muita satisfação e que constato que, com a sua eleição, as condições estão agora reunidas para retomar a estreita cooperação e apoio com a Guiné-Bissau. O seu testemunho e o dos outros chefes de Estado e de governos dos países da língua oficial portuguesa são, por isso, antes de mais, um tributo aos resultados e progressos alcançados na Guiné-Bissau e em cada um destes países e, por isso mesmo, merecem ser partilhados publicamente com os nossos povos, legando às gerações futuras as conquistas da Guiné-Bissau, bem como os laços de amizade, os valores e princípios que fizeram causa comum com a paz, a estabilidade, a democracia e o desenvolvimento econômico e social. Aceite, Sr. Primeiro-Ministro, a expressão da minha mais elevada estima e admiração. A carta foi assinada por José Manuel Durão Barroso. O voo inaugural da Companhia Aeroatlântica já é uma realidade na Guiné-Bissau. A chegada ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira esteve presente o Secretário de Estado dos Transportes e das Comunicações, bem como diversas personalidades. Bissau e Lisboa voltam a estar ligadas após 11 meses de interrupção dos voos da transportadora aérea portuguesa TAP. Desta vez, a retoma dos voos é feita através da Companhia Aeroatlântica, que passará a realizar os voos entre os dois países semanalmente durante as sextas. Respondemos a uma solicitação urgente do Governo da Guiné-Bissau. Nós tivemos que iniciar a operação num período de 4 semanas, porque efetivamente entendemos que o reinício destas ligações era uma necessidade urgente. O secretário de Estado dos Transportes diz que o país pretende no futuro manter as ligações aéreas com alguns países da Europa e da América. Não posso conter a minha satisfação por estarmos a testemunhar este feito memorável, que espero que seja o início de uma longa e profícua relação de parceria entre o Governo da Guiné-Bissau e a empresa Aeroatlântica. Os laços históricos de amizade e cooperação e fraternidade entre a Guiné-Bissau e Portugal não coadunam com as atitudes tendentes a separar os dois povos. Não podia deixar de aproveitar o ensejo para testemunhar a total abertura do Governo da Guiné-Bissau em desenvolver outras parcerias deste género, não só para reforçar esta rota, mas também com os olhos postos em outros desafios. É nossa ambição ligar Bissau a Paris, é nossa ambição ligar Bissau a Londres, é nossa ambição ligar Bissau a São Paulo e a todos os países possíveis da região. Para o secretário de Estado das Comunidades, o voo inaugural do Aeroatlântico constitui um alívio aos guineenses na diáspora. Agradeço ao meu colega secretário de Estado de Transporte, em geral o Governo da Guiné-Bissau, por ter essa iniciativa de conseguir colmatar as dificuldades dos nossos imigrantes, dos nossos conterrâneos que se encontram na diáspora, para ter uma curta ligação
entre Bissau e a Europa. O embarque à força de 74 sírios com passaportes falsos terá sido o motivo da paralisação dos voos da TAP em 2013. Ainda no âmbito deste voo inaugural da Euroatlantic, a televisão da Guiné-Bissau ouviu a opinião de alguns passageiros sobre a retoma de ligações aéreas entre a capital lusa e a de Guiné-Bissau. Passado quase um ano, os guineenses voltam a ter de novo uma ligação direta de Bissau-Lisboa através da companhia portuguesa Euroatlantic. Uma iniciativa saudada por muitos passageiros do voo inaugural desta transportadora aérea. Acho que é um marco para nós e um estímulo para nós, hoje como nós temos caminho para fazer muito mais. Então, parabenizar o Dr. João Bernardo Vieira, o governo do primeiro-ministro, e vai ser um incentivo para todo guineense que está dentro e fora para não lutar para nós Guiné-Bissau. Afinal, é possível. A companhia é excelente, o serviço é excelente, hospedeira, simpatia, tudo, quer dizer, realmente o governo escolhe uma boa empresa. E constitui motivo de contentamento, para mim é importante e fazer voos diretos com o país que não tem dos maiores relações económicas com eles, ok? Um dos países que não tem maiores relações económicas, e para nós, e está facilitando o no trabalho, nós como empresários. Ajudando para que sabe de continuar para a companhia o Bintiu. Agora nós que viajar na Tio, para a companhia o bilhete está caro. Assim, se a companhia o Tio concorrência não tem. Preço para partir, cada quem na viagem, quem me se viaja, na viagem. Eu penso em um alívio grande para o povo de Guiné próprio. Para aqueles que fazem comércio, aqueles que têm ligações, portanto, com familiares na Portugal, na Europa, sobretudo. Essa avaliação é um bem-vindo, tanto para o povo, para o país, e na felicidade. Portanto, é a iniciativa do governo. Sorrisos e prendas, acompanhados de animação cultural, marcaram a cerimónia inaugural do primeiro voo da Euroatlantic na Guiné-Bissau. Os trabalhos da primeira sessão ordinária da 9ª legislatura continuam a decorrer na sede da Assembleia Nacional Popular. Ontem, os deputados tiveram na agenda a revisão, a reativação da Comissão Eventual para a revisão da Constituição da República. Contudo, o debate centrou-se também sobre a disparidade salarial entre os membros do governo e os deputados da nação. Novembro da 9ª legislatura foi agitada. Pois o debate que antecede o período de ordem do dia, os parlamentares mostraram-se indignados sobre a disparidade salarial dos membros do Executivo em relação aos membros do Poder Legislativo. Os subsídios são elevados, diz Baltazar Alves Cardoso. No governo de continuidade, que pensa tudo em continuidade, para ver um código de outro decreto que sai, eu faço o seguinte: o Presidente da República está ganhando 13 milhões e meio. É dar salário. É dar um subsídio de 15 milhões. Se você somar, ainda dá 18 milhões. Anualmente, ele tem 222 milhões. Nesse mandato de 5 anos, ainda tem 1 bilhão e 100 milhões de francos CFA. Eles que faziam. Para além de carros, não há carros que vivem mais de que canto carros, não há manga de coisas, e para além de mais de ser conselheiro. Na altura, tem mais de 30 conselheiros. E cada conselheiro está ganhando 1 milhão e meio. Ministros está ganhando 13 milhões. Para além de ser salário de 346. Para além de carro, para além de combustível, para além de ser viagens, para ver se não tem embaixadores fora, ministros que podem estar viajando. Basta um estágio próprio de guindos de limpeza, eles que estavam a viajar. Camarada presidente, quanto que está ganhando um presidente do Conselho de Administração de um porto? 13 milhões. Quanto mil litros de combustível que tem? O que é que ele está fazendo? Camarada presidente, quanto que um presidente do Instituto de Telecomunicações está ganhando? Onde é que o salário está saindo? Tudo de Estado. Quanto que está ganhando? Para além de transporte, para além de carros que é deles. Camarada presidente, eu tenho que tomar aqui responsabilidade. Ainda, o parlamentarista pediu esclarecimento a quem de direito sobre o dinheiro que foi desbloqueado para a reforma das embaixadas da Guiné-Bissau em Portugal e Bélgica. E desbloqueado 1,5 milhão de euros para reparar a embaixada no Portugal.
Essas informações que têm até provas contrárias. A nós sabemos que o Conselho de Lisboa, 1,5 milhão de euros, e dinheiro para comprar palacete. Onde é concursos que fazido, para quem quer dinheiro, onde é que dinheiro sai? E tirado 1,5 milhão para a Embaixada de Bélgica. A meu documento que está ali, há 3 anos, eu mandei pedir 200 mil para fazer reparação. Tem provas ao contrário, não pedi informação, comissão especializada, para evaluar a situação. Cipriano Kassama garante que a ANP vai continuar a trabalhar em colaboração com o governo. Tudo o que vamos fazer tem que ser com o acordo da maioria dos deputados. O governo é emanação desta Câmara. Vamos continuar a trabalhar com o governo. Fazer o máximo para que tenhamos muita boa colaboração com o governo. Mas, enfim, o governo pediu desculpas na pessoa do Ministro da Presidência aqui. Ontem, o Ministro das Finanças pediu desculpas na nossa reunião. Qual é o deputado que recebe 1,5 milhão? Ou 1.880 tal? Ninguém. Durante a sessão, foi criada a Comissão Eventual para a Reforma Constitucional e Parlamentar. Francisco Benante é o novo inspetor superior de luta contra a corrupção. A tomar de posse do novo inspetor e de 2 subinspetores aconteceu hoje de manhã e foi presidida pelo presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassama. Na tomada de posse dos novos membros da Inspeção Superior da Luta contra a Corrupção marcaram presença membros da mesa da ANP, líderes de grupo parlamentares e algumas autoridades judiciais. Em nome dos impulsados, falou Francisco Benante, onde agradeceu a confiança depositada no grupo e alertou que o combate à corrupção não é uma tarefa só para a Inspeção Superior contra a Corrupção, mas sim para toda a sociedade. Reafirmar que a nossa responsabilidade é tamanha. Por isso, contaremos sempre com a vossa inestimável colaboração. O combate à corrupção é uma tarefa de toda a sociedade. Como costuma dizer sempre, os males nascem na consciência do homem, é na consciência do homem que é preciso construir os baluartes para a construção da paz. Como sempre defini também, para reduzir o nível da corrupção no nosso país, o nosso lema deve ser para a Inspeção Superior contra a Corrupção a força da razão e não a razão da força. Como forma de remediar os constrangimentos, a inspeção pretende reassumir a gestão autónoma do seu orçamento total, como fazia nos primeiros anos do seu funcionamento, remetendo, posteriormente, aos órgãos competentes da ANP, a Direção-Geral do Orçamento e a Inspeção-Geral das Finanças, os justificativos das despesas trimestrais, relatório anual de contas, para os devidos efeitos. Pois a Inspeção Superior contra a Corrupção não é isenta de ser inspecionada por qualquer órgão competente para tal. Cipriano Kassama, presidente da Assembleia Nacional Popular, aconselhou os recém-impulsados que o sucesso do mandato dependerá da colaboração de todos e espírito de equipa. Eu sei que combater um fenômeno tão difuso e complexo como é a corrupção não vai depender apenas do instituto que agora o senhor inspetor-geral vai presidir. A esse propósito, asseguro-lhe que pode contar com a Assembleia Nacional Popular. O sucesso do mandato dependerá da colaboração, entendimento e espírito de equipa que certamente saberão cultivar. A Inspeção Superior contra a Corrupção não é apenas
uma instituição nacional. Tem também uma missão comunitária e internacional, porquanto o combate à corrupção é um compromisso assumido pelo Estado da República da Guiné-Bissau no quadro subregional, continental e mundial. Recordo que a Inspeção Superior de Luta contra a Corrupção terá um mandato de 4 anos. O Conselho de Ministros reuniu-se hoje no Salão Nobre Francisco João Mendes sobre diferentes assuntos a serem conhecidos num comunicado a seguir. E a peça não existe? Uma proposta que será remetida ao Presidente da República. Segundo a Ministra da Defesa, a questão da segurança nacional é também da responsabilidade de todos. O objetivo do Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança Nacional é um núcleo onde a gente está sentado para discutir questão de segurança, de uma maneira que senão me está falando a nível nacional. Mas hoje é uma sessão especial, onde é que nós decidimos discutir proposta de quem quer bem cedo, diretor-geral de Serviço de Informação do Estado de Guiné-Bissau. A segurança nacional é responsabilidade de todo cidadão. Sabia cada quem da custódia de contribuir para a segurança tem. Segurança também checa tudo elementos, educação, gente que está na defesa da segurança. E todo cidadão a nível nacional de contribuir para cada quem dormir tranquilo nessa casa. A decisão final cabe ao Presidente da República promulgar a proposta do nome indicado pelo Governo para o cargo de Diretor-Geral da Segurança do Estado. E agora um comunicado do Conselho de Ministros a ser apresentado na íntegra. República da Guiné-Bissau, Presidência do Conselho de Ministros. Comunicado do Conselho de Ministros. Sob a presidência de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, Engenheiro Domingos Simões Pereira, o Conselho de Ministros reuniu-se ontem, dia 13, no Salão Nobre Francisco João Mendes Chicoté, do Palácio do Governo, em Bissau, em mais uma sessão ordinária das quintas-feiras. Entrando diretamente na sua agenda de trabalhos, o Conselho de Ministros apreciou e debateu em profundidade um conjunto de diplomas após o qual deliberou. A linha A, dar sua anuência à senhora Ministra da Defesa Nacional para a constituição de uma comissão para a revisão da lista nominal do pessoal das Forças Armadas para a reforma. A linha B, aprovar com alterações o decreto que cria o núcleo de inovação, tecnologia e governação eletrônica. A linha C, aprovar o programa de emergência para o setor de eletricidade na Guiné-Bissau. A linha D, dar sua anuência ao senhor Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações para, nos termos da legislação aplicável, proceder à extinção da Empresa Nacional dos Aeroportos da Guiné-Bissau, ENAG. Outros diplomas foram igualmente objeto de apreciação, mas o coletivo governamental, por considerá-lo oportuno, deliberou protelar a sua discussão, tendo orientado as entidades proponentes no sentido de introduzir melhorias, entretanto sugeridas, e ou clarificar alguns aspectos que a interpretação daqueles instrumentos suscitou. No capítulo das nomeações, o último ponto da agenda, o Conselho de Ministros deu sua anuência a que, por despacho do Primeiro-Ministro, seja efetuado o seguinte movimento de pessoal dirigente: Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades. A linha A, Secretário-Geral Embaixador Fali Imbalo. A linha B, Inspetor-Geral Diplomático e Consular, Embaixador Dino Seidi. A linha C, Diretor-Geral da Política Externa, Embaixador Henrique Adriano da Silva. A linha D, Diretor-Geral do Protocolo de Estado, Embaixador Liberato Gomes. A linha E, Diretor-Geral dos Assuntos Jurídicos e Consulares, Embaixador Alfredo Cristóvão Gomes Lopes. A linha F, Presidente da Comissão Instaladora do Instituto Diplomático, Embaixador Domingos Soares Semedo. A linha G, Diretor do Instituto da Francofonia, Primeiro Secretário Rosi Cancola. A linha H, Diretor-Geral das Comunidades, Conselheiro Luís Domingos Camarada Barros. A linha I, Diretor-Geral da Cooperação,
diretora-geral da Coordenação da Ajuda Não Governamental, Sra. Elisa Maria Tavares Pinto. Em consequência, é dada por finda a comissão de serviço nos mesmos cargos dos anteriores titulares. Secretaria de Estado do Ambiente. A linha A, Inspetor-Geral Dr. Guilherme Costa. A linha B, Diretor-Geral do Ambiente, Engenheiro Seco Kassama. A linha C, Diretor-Geral do Desenvolvimento Durável, Dr. Alzírio Adriano da Silva. Em consequência, é dada por finda a comissão de serviço nos mesmos cargos dos anteriores titulares. Antes de encerrar a sessão, o Primeiro-Ministro anunciou o início, hoje, dia 14 de novembro, de uma iniciativa que batizou com o nome de Conversas da Tarde, como um espaço de tertúlia com diversas personalidades de reconhecida competência técnica, de elevação moral e do savoir-faire acumulado. Trata-se, com efeito, de uma iniciativa visando permitir aos membros do governo recolher, num ambiente de descontração, ensinamentos e troca de impressões, bem como de experiências suscetíveis de concorrer para uma governação direcionada para a obtenção de resultados. O Conselho de Ministros saudou e felicitou o Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações pelas diligências encetadas e que culminaram hoje com o voo inaugural da ligação Lisboa-Bissau e vice-versa através da companhia aérea Air Atlantic. Bissau, 14 de novembro de 2014, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Bassirou Dia. E ainda temos um outro comunicado do Conselho de Ministros que chegou recentemente. Em aditamento ao comunicado do Conselho de Ministros, o dia 13 de novembro, divulgado hoje, dia 14, informa-se que, por lapso, não se incluiu no capítulo das nomeações as do Ministério dos Recursos Naturais. Nesta conformidade, o Sr. Dr. Carlos Alberto Godinho da Conceição Paquete foi nomeado para, em comissão de serviço, exercer as funções de Diretor-Geral da Petroguin, sendo, em consequência, dada por finda a comissão de serviço no mesmo cargo do anterior titular. Bissau, 14 de novembro de 2014, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Bassirou Dia. A Direção-Geral de Prevenção e Promoção da Saúde promoveu hoje uma conferência de imprensa para fazer o ponto de situação sobre a prevenção do vírus do ébola na Guiné-Bissau. Questionado sobre a deliberação dos chefes de Estado da Comunidade dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, em relação à reabertura da fronteira com a Guiné-Conakry, Nicolau Almeida disse que o país não tem capacidade para controlar as fronteiras. A Guiné-Bissau não está em condições de assegurar a vigilância epidemiológica nas fronteiras com a Guiné-Conakry, disse o Diretor-Geral de Prevenção e Promoção de Saúde durante uma coletiva de imprensa destinada a fazer o ponto da situação sobre o vírus de ébola. A Guiné-Bissau está ainda em condições de assegurar a vigilância nos postos fronteiros, mas tem corredores que não é abrido para poder facilitar o fluxo de guineus. No âmbito do plano de contingência da febre hemorrágica, Nicolau Almeida fez saber que foram disponibilizadas tendas para efeito de isolamento de casos suspeitos na província Sul. Contudo, elas carecem de equipamentos. Tombali, Bulama, Bijagós, para eventual caso que participe e faça isolamento de que caso na que tenda. Também ainda falta equipamentos para não poder pôr na tenda. Embora que tenda que está lá ainda e por lá, esteja lá nesse momento, portanto, tenda fornecido também para não parceiro. E também não tem disponível um kit móvel fornecido para Médicos Sem Fronteiras que não parceiro nessa luta contra a ébola. Portanto, e seguinte, que tem a experiência, que trabalhei já no campo de ébola em outros países, então está ali para compartilhar a experiência com nós. E também não tem um técnico de OMS que
vai fazer uma visita de estudo à República de Guiné-Conakry, portanto, e essas que nós transmitimos, experiências que olha lá fora. Ainda anunciou para breve uma formação destinada aos técnicos da cura tradicional, para além de campanhas de sensibilização que se pretendem a nível nacional. E fazer formação para técnicos de saúde e prevido vir fazer formação para curandeiros também, que nós se vê como um índice colaborativo, e na fazer sensibilização na todas as regiões para associações, ONGs, para poder realmente para seguinte se perceber como e tem uma ameaça ao país dessa epidemia. A Guiné-Bissau continua livre deste vírus, que, de acordo com informações veiculadas na imprensa internacional, semeou pânico no seio do pessoal de saúde de Mali, após ter morto uma enfermeira e infectado um médico nos últimos dias. Na Faculdade de Medicina de Bissau, Raul Dias Arguez, docentes cubanos, são 11 médicos especializados em diferentes áreas da medicina. Os graduados em Medicina Geral e Integral foram entregues os seus diplomas por parte do embaixador da República de Cuba e o presidente do INASA. A cooperação entre a República da Guiné-Bissau e Cuba está num bom estado de saúde. A título de exemplo, uma equipa da Brigada Médica Internacionalista Cubana, colocada na Faculdade de Medicina de Bissau, Raul Dias Arguez, lançou para o mercado do trabalho nacional um universo de 11 médicos especializados em Medicina Integral e Geral, que esta manhã foram entregues os seus diplomas por parte da representação diplomática daquele país latino-americano, assim como do responsável do Sistema Sanitário Nacional. Paradigmas de saúde através de um comportamento individual e social consequente com os princípios e valores da ética que sustentarão a nossa formação médica. Ser guardião da saúde do povo guinense, disponibilizando-nos para trabalhar em qualquer momento, em qualquer lugar, na vigilância permanente das manifestações clínicas do indivíduo e as epidemiológicas no seio das famílias, comunidades e do meio ambiente. A formação de médicos de medicina geral integral no conceito cubano são médicos da família, tal como foi pensada pelo líder da Revolução Cubana, o comandante-em-chefe Fidel Castro. É uma barreira que há que ultrapassar. Há que avançar, há que lograr, há que avançar para que todos lleguen a este escalón para poder seguir escalando hacia la cima. Una cima que nunca termina. Y le explicaré en mi concepción, porque además de embajador, soy médico, profesor, especialista de segundo grado, máster en medicina natural y tradicional, y por lo tanto, y profesor docente, por lo tanto podré expresarle ya algunas cosas más propias de las cuestiones técnicas. Para o diretor do INASA, sublinha que este homem da bata branca é mais uma valia para a atenção dos nossos pacientes. A formação que acaba de fazer permite-lhes ter mais valia para ser desempenho do domínio de saúde pública. Estamos aqui no próprio nome da formação da Medicina Geral Integral e está muito ligado, dirigido na perspectiva da atenção comunitária, portanto, ainda cedo mais um reforço na luta da melhoria do estado de saúde da população de Guiné-Bissau. Cuba, como nunca, está disposta a defender o laço de amizade e de cooperação, em dar uma atenção de qualidade na formação dos quadros nacionais, defendendo assim o legado histórico da Mica Cabral e Fidel Castro. Tomaram posse esta tarde os novos diretores do Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades. A cerimónia da tomada de posse foi presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Mário Lopes da Rosa, na companhia do Secretário de Estado das Comunidades e Delfrides Manuel Gomes Fernandes. Os diretores gerais foram nomeados por deliberação do Conselho de Ministros de 13 de novembro de 2014. Todos os nomeados são antigos funcionários dos negócios estrangeiros, com exceção da senhora Elisa Maria Tavares Pinto, que irá chefiar o gabinete de gestão dos fundos exteriores não governamentais. Mário Lopes da Rosa felicitou os novos diretores e, em especial, a diretora, que, apesar de nova na casa, já acumulou largos anos de experiência na administração pública.
Os potenciais leitores guineenses dispõem agora de uma obra literária intitulada Direito Consuetudinário da Guiné-Bissau. A obra é da autoria da Faculdade de Direito de Bissau e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP. O relator do projeto de recolha de direito consuetudinário vigente na República da Guiné-Bissau foi apresentado ao público esta manhã no anfiteatro da Faculdade de Direito de Bissau, elaborado para aquela instituição científica acadêmica em colaboração com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP, cujo enquadramento visa conhecer as práticas tradicionais de resolução de conflitos e costumes que regem os principais grupos étnicos da Guiné-Bissau, nomeadamente balantas, fulas, mancanhas, mandinga, manjaco e papéis, no sentido de fortalecer as interligações entre a justiça formal do Estado e a chamada justiça informal, ou seja, a tradicional. Pela Faculdade de Direito de Bissau, em colaboração com o INEP e financiado pela União Europeia e pelas Nações Unidas, pelo PNUD, e que basicamente visou fazer, por um lado, o levantamento e, por outro lado, a codificação ou a compilação do direito consuetudinário das principais etnias da Guiné-Bissau. E, portanto, visa fundamentalmente revelar, digamos assim, de uma forma escrita, as principais regras aplicáveis por essas etnias na resolução dos seus conflitos no dia-a-dia, na sua vida no dia-a-dia, mas também permitir a comparação, não só entre elas, mas sobretudo a comparação dessas normas com o direito estatal, com as leis propriamente produzidas pelo Estado da Guiné-Bissau, com quem, digamos assim, esse direito consuetudinário tem que conviver e tem que se conciliar. A intenção da recolha de retratos da realidade relativamente a normas de direitos costumeiros das diferentes etnias da Guiné-Bissau visa, no fundo, facilitar a leitura dos nossos concidadãos e permitir uma possível utilização prática, com destaque para os juízes dos tribunais do setor. Iniciou hoje, com duração de 3 dias consecutivos, um seminário sobre as alterações climáticas que já se fazem sentir em diferentes pontos do globo, pondo em risco a sobrevivência humana. O seminário é promovido pela Secretaria de Estado do Ambiente e destina-se à capacitação de técnicos de diferentes instituições públicas e privadas da Guiné-Bissau. Promover seminários de formação sobre mudanças climáticas é uma das formas encontradas pela Secretaria de Estado do Ambiente para pôr em prática o artigo 6º da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a problemática do meio ambiente, que consiste em educar, formar e disseminar informações e conhecimentos ligados a esta matéria, que há muito tem sido uma dor de cabeça tanto para a comunidade internacional como para as autoridades guineenses, pois os efeitos das mudanças climáticas decorrentes essencialmente das indústrias implantadas um pouco por todo o mundo também se fazem sentir na Guiné-Bissau. Alexandre Cabral é o coordenador do Programa Nacional sobre as Alterações Climáticas. Quer queiramos, quer não, as mudanças climáticas interferem com o desenvolvimento. Precisamente, só para dar um exemplo, o ano agrícola que temos, que acabou, vamos ter um déficit, uma baixa de cerca de 30%, porque as chuvas foram irregulares, fortes, e até agora há culturas que precisam de água e já se foi embora. Ali é que está o grande problema das alterações climáticas. Para este seminário de formação foram chamados representantes de instituições já identificadas como potenciais influenciadores de mudanças climáticas que se resistam no país. Como sabem, a Guiné-Bissau é um país que não é assim um grande emissor de gases de efeito de estufa. Mas o inventário que se fez no âmbito do projeto deixou claro que há alguns setores, caso de floresta, caso da energia, caso da agricultura, concretamente a horticultura, pecuária e lixos que pairam por ali, em Bissau, emitem alguns gases que são potenciais para o aquecimento global. A contribuição que pode ser mínima, mas pronto, existe. Foi nesse âmbito que se pretende, no âmbito do projeto, portanto, elaborar projetos bancáveis nesses setores, projetos de redução de emissão. Quer dizer, do pouco que emitimos, queremos trabalhar no sentido de reduzir tudo isso. Uma participação especial tiveram jornalistas no seminário como agentes multiplicadores de informação e conhecimentos sobre mudanças climáticas no meio ambiente. E nós, jornalistas, o que é que temos que fazer? Vocês têm que divulgar, têm que pôr ao público todo esse material. Por isso mesmo vamos sair daqui
depois de 2 dias de seminário de capacitação, de uma estratégia de formação, educação, informação e sensibilização em relação às mudanças climáticas de forma particular e de uma forma geral do ambiente. A problemática do meio ambiente deve ser incluída no Sistema Nacional do Ensino da Guiné-Bissau o mais rapidamente possível. A opinião foi defendida por Alexandre Cabral, especialista em questões ambientais e coordenador do Programa Nacional sobre as Alterações Climáticas. Alexandre Cabral defende a opinião de que a problemática do meio ambiente deve finalmente fazer parte do currículo escolar guineense como forma de levar ao conhecimento de jovens estudantes ensinamentos que se prendem com as alterações climáticas e, ao mesmo tempo, os mecanismos da conservação do meio ambiente. Sabem que as questões de mudança climática são questões puramente de investigação, de pesquisa, para ter a certeza de que estamos a fazer, estamos a falar, estamos a escrever. E é preciso, daí que fazemos apelo que toda a questão ligada ao ambiente seja colocada no currículo escolar. É importante, desde o ciclo preparatório até a universidade, porque não? E nós também convidamos todos os jovens universitários, alunos, estudantes da universidade, para concorrerem para, portanto, bolsas internas ou externas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, nas áreas de mudanças climáticas e do ambiente em geral. Porque é importante para a Guiné-Bissau ter informações científicas que vão nos permitir estabelecer estratégias execuíveis e que se adaptem às nossas realidades. Não se fez esperar a reação do representante da Universidade Lusófona da Guiné presente no seminário em relação a este grande desafio lançado pela Secretaria de Estado do Ambiente. É fundamental para a Guiné-Bissau, pequeno país, pequeno Estado, que estrategicamente apostou e está a apostar no mar e na biodiversidade como setores produtores de riqueza. É fundamental formar quadros e formar recursos humanos nesta área. Por isso seria indispensável estar aqui presente, porque as universidades também têm a obrigação de produzir novo conhecimento e ajudar precisamente a colmatar estas dificuldades, nomeadamente na concepção de projetos e colaborando com a sociedade civil. E esta problemática ambiental que foi levantada aqui são pertinentes no seu ponto de vista? Sem dúvida, são muito pertinentes, não só à escala da Guiné-Bissau, mas à escala do planeta. São questões que têm que ser pensadas hoje, agora. Não podem ser delegadas para amanhã. Para além da vertente de formação, a Secretaria de Estado do Ambiente tem ainda outro importante objetivo a atingir com este seminário: a criação o mais rapidamente possível de uma rede de jornalistas e ambientalistas para a divulgação sistemática de informações sobre mudanças climáticas e, por conseguinte, os seus efeitos negativos na economia e na saúde pública. Está aberta ao público uma exposição de arte plástica do artista Ismael Hipólito Diatta no Centro Cultural Franco-Bissau-Guineense. O autor da obra intitulou essa exposição de luz e sombra para transmitir, através das telas pintadas, a cultura e o calor humano da Guiné-Bissau. Com essas obras pode-se perceber que a arte é o meio de comunicação universal que não tem fronteira, nem raça, língua, que nos permite entender a mensagem transmitida sobre a cultura de um povo. Estamos aqui para aprender alguma coisa com nossos pais, mas na verdade nós ainda não aprendemos nada com eles, porque estamos a viver mais com a mentira do que a verdade. Esse país, esse povo está cansado, esse povo precisa da verdade. Eles têm que nos dizer a verdade. Não podemos continuar na escuridão da noite, de dia a Deus ilumina-nos com o sol. Tem que ser uma coisa: se é sol, é sol; se é escuridão, é escuridão. Então, a luz e a sombra, e eles que têm que dizer, porque a cidade não precisa mais de ter a escuridão. A exposição intitulada A Luz e a Sombra contém cerca de 20 quadros pintados que espelham a riqueza da cultura da Guiné-Bissau. Até que ponto isso pode contribuir para enriquecer a cultura de um país? E para enriquecer a cultura de um país? O país é um rico em termos da cultura, porque se há país, porque há cultura. Eu tive muitos anos fora da Guiné. Percebi uma coisa que acho que muitos que estão na Europa ou que foram para a Europa não perceberam, que a cultura é porta de qualquer país. A riqueza que nós temos é isso, é a nossa cultura.
porque com essa cultura foi isso que nós conquistamos diplomas, com isso conquistamos as medalhas e com isso a nossa cultura que nós conseguimos entrar nas melhores galerias e fomos os primeiros africanos a entrar na Galeria Lafayette para expor, fomos os primeiros africanos a ser congratulados na Polônia. Isso é o que é que nos fez ganhar isso? É nossa cultura. Isso é a riqueza de um povo. O sonho transformou numa realidade para a conquista deste jovem que merece a honra de todos os guineenses em poderem contemplar a obra do artista que já teve reconhecimento internacional pelo seu valor. Da nossa parte, aqui ficam votos de uma boa noite e um bom fim de semana.